Ok. Bom, meus queridos irmãos, a gente desde o começo você está ouvindo mensagens aqui de Deus, Deus falando através do louvor, através do testemunho. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho agora, por favor, fica de pé. Eu vou ler um texto com vocês aqui e falar da história muito conhecida. Eu não vou evitar, porque ela é conhecida. Existe um princípio hermenêutico quando a gente estuda sobre a questão na pregação, né? Que a gente não deve evitar o texto. Leia o texto. Se você quiser pregar sobre o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Pode pregar que Deus tem algo a falar com a igreja. Por mais que o texto seja conhecido. No capítulo 16 de 1 Samuel, tem uma história que me chama a atenção. Quando Samuel, o profeta, ele foi enviado para a casa de Jessé, né? E ali Deus já tinha chamado uma obra na vida daquele profeta e estava até sendo perseguido, vamos assim dizer, perseguido por Saul e temeu, nessa ordem divina. A gente vai ler esse texto, tá certo? Vou ler alguns versículos, capítulo de número 16, mas ainda no capítulo 15, versículo 35, depois a gente segue 16 com a sequência. Capítulo 15 de 1 Samuel, o verso 35, houve uma dificuldade aí porque Samuel repreendeu o rei Saul, era rei, ele ficou bravo, né? Repreendeu porque estava errado, ele estava em pecado, né? Estava fazendo um monumento a si mesmo, se exaltando a si mesmo, porque a pior coisa, irmão, é o homem buscar a glória para si. Sabe o que é que Deus diz? A glória é minha e não dou a ninguém. Deus não dá a glória dele a ninguém porque canta bem, porque prega, porque dirige. A glória sempre é dele, é de Deus. A gente entende isso, né? A princípio não merece coisa alguma. E Samuel, o profeta, ele gostava muito de Saul, tinha um carinho. Não tem nenhum problema, ele tinha um carinho especial com Saul. Foi o primeiro rei de Israel que ele ungiu. A priori, Samuel não queria ungir rei. Ele queria que o sistema continuasse teocrático. Deus no comando. Mas o povo querendo também ter reis como as outras nações, os irmãos lêem a palavra, entende isso? E finalmente Samuel falou com Deus: Senhor, esse povo está me rejeitando. Eu falei: Samuel, profeta velho, na verdade esse povo não te rejeita, estão rejeitando a mim. Mas dê um rei a ele, e foi escolhido o rei Saul. Verso número 35, veja bem, Saul fez uma aliança errada com Agag. E também os amalequitas, né? Que era o rei dos amalequitas. E ainda, não sei se essa história é estranha para você, para alguns está muito conhecida, ficou com alguns animais, porque haveria uma guerra. E Deus disse para Saul que ele ia vencer, mas não ficasse com despojo, matasse tudo. Não ficasse com nada. E eles obedeceram. Inclusive até queria fazer uma aliança política com alguém que não tinha nada com Deus. Aí Samuel chegou, reprovou o que ele fez, né? Foi quando ele pediu para Samuel sacrificar com ele e buscar Deus. Samuel disse que não. Ele segurou Samuel e rasgou, e Samuel disse tudo aquilo foi rasgado. Mas veja aqui, quando Samuel, versículo, vamos lá, a gente tem uma leitura mais completa, porque é possível que tenha alguém no auditório, irmão, que não conheça a história. Verso 32, 15 e 32, fica mais completo. Diz assim: Samuel disse: traga aqui Agag. Quem é Agag? Rei dos amalequitas. Agag veio até Samuel, confiante, e disse: certamente já passou a amargura da morte. Era guerra, e tinha que mandar. E Agag disse: o profeta mandou me chamar, vai fazer uma oração, mas não era nada disso. Verso de número 33, bem forte, irmão, vamos lá? Pegou a espada e fez o quê? Matou o rei. Que Saul, que era o rei, Saul tinha poupado. Samuel matou. Vamos ver o verso 34. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Observe que houve agora um rompimento. Vamos lá, continua, deixa a gente contar. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor lá,
o Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Davi tem o quê? Pena de Saul, porque Deus tinha cortado ele. Agora capítulo 16, 1. A gente agora vai começar a mensagem, o fio da meada, que diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Verso 2, os irmãos, vamos lá? Antes de eu ler o 3, os irmãos percebam algo que eu faço questão de mencionar, que fala meu coração em arde. A intimidade que o profeta Samuel tinha com Deus. Vão me matar. Agora mesmo eu acabei de ter uma briga com Saul. Vai me matar se ele souber que eu vou ungir um rei lá na casa de Jessé. Aí Deus dá uma ideia a Samuel. Irmão, isso é maravilhoso. Quantos creem que Deus ainda hoje fala com a gente, irmão? Nosso Deus é um Deus vivo. Ele é vivo, ele fala, ele tem olho e vê, tem boca e fala. Ele cuida de nós. Então aqui, como posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga, quando alguém perguntar: vim para oferecer o sacrifício ao Senhor. Irmão, sabe o que é que me tranquiliza? O homem segundo o coração de Deus é esse Deus presente. Porque se não for ele, a gente cai, irmão. Eu quero dizer nesta tarde, já agora, Deus fala, meu coração eu entrego. Deus vai instruir você no que você deve fazer. Toda essa perturbação, Deus vai tirar e vai instruir você. Verso de número 3. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Parece que o profeta nem sabia o que fazer. Eu vou mostrar a você. Está fazendo. Olha, a revelação de Deus é instantânea e processual. É um processo, não fica tentando saber tudo de uma vez não, que Deus vai falar com você. Convide Jessé para o sacrifício. Ele vai querer, você é muito famoso, Samuel, é um profeta. E eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu... Cuidado, Samuel, não indica a ninguém, não, eu vou indicar. Quem conhece é Deus. O homem segundo o seu coração, não é a sua fala bonita, não é a sua aparência, não é a sua altura, é Deus que conhece o coração. Vamos entender isso, verso 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi lá a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, com medo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Verso 5, os irmãos, vamos lá? Observe o seguinte, que tudo estava de acordo com Deus. Disse, eu vou orientar, eu vou orientando e vou orientando. Chegou na casa e agora é a hora que Deus vai falar fortemente àquela família. Verso número 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, falou consigo mesmo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Eliabe, ó, forte, uma pala, ó, Eliabe, uma espada na mão, é rei, né? Aí ele disse assim, Samuel fez, esse é o escolhido. Veja o que aconteceu no verso 7, bem forte, irmão, vamos lá? Deus vê o coração. Então, naquele momento, Eliabe, Samuel errou. Porém, o Senhor disse a Samuel, né? Ok. Vamos para o verso seguinte, o que aconteceu? Outro filho de Jessé. Então Jessé chamou agora Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse:
Não é este o que o Senhor escolheu. Perceba que agora Samuel entra em sintonia com Deus. Também Eliabe era muito forte. Não é esse que eu escolhi. Samuel já percebia que o Espírito Santo está falando com ele. Como eu espero que o Espírito de Deus fale com cada um daqui nessa tarde. Deus está falando. E ele chamou Abinadab, não é esse. Não é? Não é esse que o Senhor escolheu. É o segundo. Vai vir um terceiro ainda. Vamos lá? Os irmãos, vamos lá? Então... Vamos seguir o versículo de número 10. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deste. Coisa estranha. Passaram todos os guerreiros, o profeta olhando, fez: não, o Senhor não escolheu nenhum. Ele tinha certeza, porque Deus sabe os escolhidos dele. Quem conhece é Deus, irmão. A gente olha e fala: eu não entendo porque aquele irmão é pastor. Eu não entendo porque aquele irmão é missionário. Eu não entendo porque aquela irmã é... Irmão, não é para a gente entender. A escolha não é minha nem tua, a escolha é de Deus. E pode ter certeza, viu? Não há mérito do homem, é graça e misericórdia. Existem os decretos secretos de Deus, que só quem sabe é Ele. E não adianta a gente questionar. As coisas que Ele quer revelar, Ele revela, mas as coisas que Ele não quer revelar, Ele não revela. Vamos seguir o que foi que aconteceu agora. Os irmãos podem ler? Bendito seja o nome do Senhor. Tem um pequeno ainda, tem um mais novo, tem um menor. Interessante, né? Que Deus escolhe coisas improváveis, que ninguém pensa que vai ser. Ele vai dizer: é esse que eu quero. É desse jeito que vai ser. E geralmente o sentimento que recebe de Deus uma chamada, eu não tenho condições. Você lembra do profeta Jeremias? Eu sou como uma criança, não sei nem falar. Você lembra do profeta Isaías? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuro lábio, eu estou diante do Senhor. Irmãos, a gente não tem condições. Deus é quem faz a obra. Samuel, já estás velho, mas vai desse jeito, não se preocupa, cada dia eu vou te orientando. E aconteceu algo especial aí, versículo de número 12. Os irmãos podem ler? Muito bem, versículo 13. Samuel pegou o chifre de azeite. Eu queria ainda ler um versículo, o versículo seguinte, por favor. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau veio da parte do Senhor e o atormentou. Vamos orar nesse momento. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, obrigado a Deus porque mais uma vez aqui estamos diante do Senhor, nesse 8º café dos homens, ó Deus, com a responsabilidade de falar de um tema tão profundo. Homem segundo o teu coração, ou homem segundo o teu coração. Pai querido, eu orei tanto, pensei tanto, quem são esses homens? Claro que o texto aponta a Davi, mas eu percebi na tua palavra tantos e tantos outros homens, ó Pai. E muitas perguntas surgiam no meu coração: como é que um homem segundo o teu coração planeja um crime, adultera, mata o seu general, é um homicida, é alguém que faz algo completamente contrário ao que o Senhor manda e ordena. Ah, meu Deus, eu percebi, ó Deus, que não é o homem, que realmente a obra não é do homem, a obra é tua, Pai. E tu és o Deus que pode transformar. Agora há pouco vimos falar sobre Pedro. Pedro não queria nada, Pedro negou, mas foi também um homem escolhido pelo Senhor. A gente vê o apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja, mas também foi o homem escolhido pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, porque
Nessa noite, o nosso coração se aquieta, porque a escolha não é do homem, a escolha vem do teu Espírito Santo, ó Pai. O texto inicial que lemos aqui na pastoral, está lá em João 15:16, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós e vos nomeeis para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Obrigado por esta tarde, fala conosco, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Não pode sentar. Como eu falei, estava meditando nesses textos, né? Que está aqui na divisa Atos 13:12, né? Quando diz 22, mas Deus removeu Saul. Percebe que Deus remove reis, estabelece reis. Deus tira e Deus coloca, né? Deus dá vida e Deus também mata. Quem faz tudo é Deus, irmão. Deus, Ele exalta. A gente às vezes pensa em Deus, eu já vi muita gente dizer, pastor, Deus é Deus, não é padrasto, Deus não vai castigar não. Ele diz que castiga. Ele castiga o filho que ama. Ele repreende aquele que quer bem. Davi foi escolhido, e a gente vê que na adolescência de Davi ainda, matador de gigante, um homem escolhido, ficou conhecido, ficou realmente laureado com aquilo ali, tudo que aconteceu ali em Israel, ficou conhecido, o Davi, o matador de gigante. E a história de Davi e Golias é muito conhecida e marca a sua história, mas por incrível que pareça, quando a gente fala de Davi, a gente lembra muito do seu pecado. Está lá em Samuel, falando sobre esse pecado dele, quando Davi era um rei, devia estar com seus generais na guerra, mas ficou em casa, ficou ocioso, e ali aconteceu aquele pecado do adultério, e ele descobriu que aquela mulher era a mulher do seu general, e ele fez tudo ali, porque ele tinha realmente o poder de um monarca, e a gente sabe o que foi que aconteceu, foi um crime premeditado, e ali ele fez algo que desagradou o Senhor. Interessante que ali Deus mandou um profeta para repreender ele. E uma coisa que a gente faz uma pergunta, por que Davi? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus com essa maldade? Eu lembro, toda vez que eu toco nesse assunto, ou eu prego, eu vejo esse texto, de uma professora de psicologia, na época que eu estudava na Católica, em 2010, e ela uma vez perguntou, tinha 3 pastores na turma que fazia psicologia, e ela perguntou, tem 3 pastores, eu quero fazer uma pergunta à doutora lá, que estava me ensinando a cadeira, disse, por que esse monstro Davi é um homem de Deus? É o homem segundo o coração de Deus. Você percebe que às vezes, dependendo do testemunho, como a gente foi no passado, a vida que a gente andou, e as pessoas olham para você, isso aí não é crente não. Isso aí não é crente não, porque teve assim, as pessoas nos julgam pelo passado, e se você pode fazer muita coisa boa, mas se cometer uma coisa ruim, parece que a vida fica mais marcada por aquela situação. E Davi, ele muita gente estranha, e essa professora curiosa, uma catedrática, uma doutora, mas ela disse, você pode me explicar? E ali a gente conversou com ela, disse assim, irmã, professora, eu queria que a gente, antes de explicar, a senhora que já gosta de ler a Bíblia, estou percebendo isso, a senhora lesse o Salmo de número 32, a senhora lesse o Salmo de número 38, e a senhora também lesse o Salmo de número 51. Esses 3 salmos são do rei Davi. E você vai ver por que esse homem é segundo o coração de Deus. O rei tem muitos poderes. Ele tinha poder de vida e de morte. Ele podia matar Natã. Quando Natã chegou e acusou falando o que Deus tinha mandado. Mas quando Natã disse que ele era o homem mau, ele era o homem que pecou, e ele não mandou seus guardas matar Natã, pelo contrário, ele caiu aos pés do Senhor e pediu oração, tem misericórdia de mim. O Salmo 51 fala sobre isso, o Salmo 32 ele diz que doía até os ossos, enquanto ele não confessava. E Davi, na posição que ele tinha, ele podia muito bem calar a boca de todo mundo, querer calar, mas ele não calou a boca do profeta, porque ele temia o Senhor, e isso é uma característica de um homem, o arrependimento e o quebrantamento. Aqui no texto não vai apontar em momento nenhum que o homem segundo o coração de Deus é o homem que não peca, é o homem que não teve falha, mas é um homem temente ao Senhor e que deixa o pecado e que abandona o pecado para a nova vida. E eu fiquei pensando em 3 homens, na verdade.
nessa tarde 3 homens. Eu sei que o horário fica curto, porque cada um desses que eu vou citar aqui são homens realmente que tiveram uma vida transformada por Deus. Homens que eram escravos e passaram a ser homens liderando o povo de Deus. E aqui eram homens que Deus colocou nele poder, Deus colocou nele visão, Deus colocou sabedoria. A Bíblia apresenta homens que mesmo com suas falhas, você vai notar, são chamados homens segundo o coração de Deus. Já falei do exemplo de Davi. Ele declarou: achei Davi, o meu filho, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, é muito forte isso. A história de Davi, fazer toda a vontade. No entanto, Davi, ele desviou-se um pouco da vontade do Senhor. E eu quero dizer que às vezes acontece com a gente. O único homem, segundo o coração de Deus, que era 100% homem e 100% Deus, que nunca pecou, chama-se Jesus Cristo, viu, irmão? Jesus de Nazaré, esse nunca falhou, esse nunca pecou, mas esse é o homem segundo o coração de Deus e nos ama e não nos aponta e nos dá a oportunidade a mim e a você. Você nessa tarde aqui ou nessa noite está na presença de Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem poder para salvar o mais perdido pecador. Aqui, irmãos, a gente vê, além desse homem, eu pensei em citar mais 2 nesta noite, e conforme o Espírito Santo me orientar, eu vou falando alguma coisa dele. Um homem chamado Josué e o outro Calebe. Eram homens também escolhidos por Deus. Eu diria homens segundo o coração de Deus. Estamos há 20 dias estudando o livro de Josué. E diariamente aqui Deus manda mensagem a respeito desse homem chamado Josué. Um grande guerreiro que teve medo. Substituiu nada mais, nada menos que Moisés. No capítulo 1, meu servo Moisés está morto. E agora tu levanta para passar o Jordão. Irmãos, muito difícil. Josué sempre esteve ao lado de Moisés, ouvindo instruções de Moisés, se sentia pequeno, ele estava ali no deserto, cresceu no deserto ao lado de Moisés. Moisés é aquele homem que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque acreditava no visível. Moisés era um homem estudado, um homem treinado para ser um faraó, e a gente sabe que a história dele, Deus o chamou para ele liderar o seu povo. E Moisés aprendeu muita coisa. E Josué, sempre que Moisés ia orar, ele ficava no sopé da montanha, ali escutando e aprendendo. É muita coisa, irmãos. E Deus resolve escolher Josué. Improvável também, um escravo. Ele junto com Calebe. Mas Deus, ele transforma. Ele muda a situação. Ele mostra quem faz é ele. Alguém espera muita coisa, que seja alguém. Por exemplo, Cristo, quantos esperavam a libertação de Israel, chegasse quem sabe um rei montado no cavalo, aí entra um homem no burro. Você percebe isso? Que contraria a lógica. Deus contraria a lógica. Eu quero dizer que não vai ser do jeito que eu quero, que você quer, mas Deus tem uma forma de trabalhar que a gente não conhece nem entende. E aqui eu quero seguir nessa caminhada, ao lado desse homem chamado Davi. Também eu queria pensar em Josué e Calebe, que destacam-se pelo modelo de fé inabalável. Eles se destacam pela perseverança e coragem. Deus não gosta de covarde, Deus não gosta de quem volta. Seja perseverante até o final. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Coloca aí, por favor, Josué capítulo 1, porque eu volto para Davi, vou falar de Josué, e você vai perceber que é o momento que eu vou falar de Calebe, e a gente vai entender o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui conosco. Deus vai usar, Deus vai fazer, Deus vai transformar. Você conhece o Deus que está servindo, ele vai mudar coisa que você acha impossível. Lucas 1:37. Coloca aí Josué capítulo 1, versículo 9. Olha aí. Não foi isso que eu te ordenei, isso é para Josué, porque Josué ficou com medo. Meu irmão, e tem situação que a gente se amedronta mesmo. Seja forte e corajoso, o tempo todo, Deus vai falar, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Deus estará com você. Qualquer que for a tua caminhada, Deus vai te ajudar. E Josué com medo, Moisés tinha estratégias, Moisés conhecia muita coisa, por mais que Moisés ensinasse, mas ele ficava na dúvida. Moisés aprendeu lá com os reis, com os príncipes, e ele ia agora. Mas Deus disse assim para ele, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Do jeito que eu abri o mar vermelho, eu posso também abrir o Jordão. Deixa eu dizer uma coisa a você, por mais que o homem seja
busque a Deus. Davi disse isso. Por mais que esse homem ore muito, por mais esse homem que não falte culto, por ter nascido do Evangelho, por orar o Senhor todo dia, a Bíblia diz o homem, por mais perfeito que ele esteja, por mais que busque a Deus, é pura vaidade. O homem é pura vaidade. Eu quero nessa tarde não exaltar Davi, nem exaltar Josué, nem Caleb. É Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Veja o Salmo 39, eu vou para o Salmo 39, são palavras de Davi, versículo 1, Salmo 39, 1. Eu disse comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Continua. Emudeci em silêncio e calei a respeito do bem. Isso é uma experiência de Davi. E a minha dor se agravou. O de Asaf, veja. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em alta voz. Lê aí. Senhor, pode ler comigo? Senhor, dai-me conhecer o meu fim. E qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça. Guarda essa palavra agora, o verso 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é o quê? É pura vaidade. Só levantaremos amanhã, se Deus disser, levante. Só vamos para esse preocupado, é preocupação com o trabalho que tem para fazer, só vamos fazer se Ele permitir. O resto é preocupação inútil. É a gente, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Me dá esse entendimento. Alguém diz assim, eu vi alguém dizendo, ó, pastor, meu pai morreu assim, eu acho que eu vou morrer desse jeito. Não, a história do teu pai é uma, a tua é outra. Deus trabalha de forma diferente, irmãos. E aqui eu queria seguir alguns tópicos. Primeiro, ver Davi, e a gente vai falando em alguns tópicos também de Caleb daqui a pouco, e de Josué. Olha, Davi não era perfeito, repita comigo. Davi nunca foi. E Deus não está atrás de homens perfeitos. Deus está atrás de homem que creia na sua palavra, que se entregue a Ele. Porque Deus sabe que o homem é falho. Deus conhece o homem. Deus escolheu 12 apóstolos, sim ou não? E nesse meio de 12 apóstolos, o que aconteceu? Um que negava, outro que não tinha fé, outro que o traiu, ou não? Então a gente percebe a natureza do ser humano. Então, Davi não era perfeito. Escuta aí. Ele adulterou. Ele mentiu. Ele assassinou. Davi fez tudo isso. E estava ali dentro dos planos de Deus. E Deus olhando para Davi, isso acontece. Irmãos, sabe o que eu acho mais maravilhoso? É que Deus não desiste da gente. A misericórdia dele é grande. Se você olhar direitinho, já era para Deus ter desistido de você. Porque a gente dá calor, a gente se dedica a tanta coisa na vida e na obra de Deus não se dedica como deveria se dedicar. Jonas recebeu uma ordem para ir embora, para fazer missões. Jonas pegou o navio para ir para outro lugar. E Deus não desistiu de Jonas. Será que Deus não tinha outra pessoa para colocar no lugar dele? Mas Deus foi lá atrás de Jonas. E Jonas entrou no barco e Jonas se escondeu. Mas Deus foi atrás de Jonas. E eu quero dizer para você nesta tarde, não sei se faz sentido para você, faz muito tempo que Deus está atrás de você, está olhando para você. Vê uns vacilos, vê uns erros, vê a distância e Deus continua olhando para você. E aqui eu percebo nessa história de Davi, quando ele fez uma declaração, ele disse assim para Deus, lá no Salmo 42, 2. Davi todo errado, mas ele tinha uma sede de Deus, ele disse assim, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Irmãos, quantos homens buscam muitas riquezas, reconhecimento? Davi tinha sede de Deus. Davi buscava a presença do Senhor. Essa sede era maior na sua vida, era a sede espiritual. E deixa eu dizer uma coisa a você. E quando Davi, Deus o tornou ele rei, tem um Salmo 131 que me chama a atenção. Coloca aí o Salmo 131. Esse Salmo é de Davi. Veja o que foi que Davi disse, sendo rei. Senhor, olha que oração. É uma oração, é bem pequenininho. A igreja pode ler, vamos lá, irmãos? Senhor. Segura aí. Senhor. Tem tradução que diz assim, não é soberbo o meu coração. Ele estava sentado no trono dele. Lá no Salmo 40, verso 17, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que pobreza esse Davi, olha aí.
Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Esses homens não têm riqueza que faça ele esquecer de Deus. Há muitas pessoas que não podem crescer um degrau. Quando cresce um degrau já fica diferente. Só basta até mudar do carro, mudar o sapato, já fica diferente. Irmão, tudo é de Deus. E tudo é para a glória de Deus. E Davi, sendo rei, a oração de novo do Salmo de número 131. Veja essa oração. Eu decorei essa oração faz tempo e me impressiono muito. Salmo de número, por favor, 130, que a gente estava lendo. 131, não foi? 131. Veja. Não é orgulhoso o meu coração. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Ah, eu sou homem de Deus. Coração cheio de orgulho. Cheio de vaidade, querer ser. Davi diz assim, ó, eu não ando à procura de quê? Como é que um monarca, um rei, não anda de procura de grandes coisas? Ele procurava. Pede as nações que eu te darei. Eu não ando à procura de grandes coisas. Às vezes a gente está tão parado, irmão, nas coisas que esquece de Deus. Procurando tanta coisa, ou dinheiro, ou a riqueza, ou a fama, que esquece de Deus. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Veja o que ele diz aqui no verso 2. Os homens bem fortes, vamos lá? Pelo contrário. Irmãos, é forte de salmo. Se analisando. Pelo contrário, eu não ando procurando de grandes coisas. Eu não ando atrás de ostentação. Pelo contrário, eu fiz sossegar, calar e sossegar minha alma como uma criança. Davi, o rei Davi, se compara como uma criança. E Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino dos céus. Percebe, Davi? Como uma criança. E às vezes, sabe o que acontece com nós adultos? São pessoas que acham que sabem tudo. Tem todas as respostas. Samuel pensou nisso e aprendeu. Deixa que eu falo. Quando chegar a hora eu te digo. Tem coisa que a gente não sabe como vai fazer. Mas o nosso Deus é Deus que orienta. Quando a gente busca a presença dele. Ele fez isso com os profetas no passado. E ele faz isso. Eu fiz calar. Eu fiz aquietar. No braço da minha mãe. Assim minha alma dentro de mim. Dentro de mim quem me conhece é Deus. Quem está vendo fora está vendo com a coroa desse tamanho na cabeça. Num trono grande. Davi tinha condições. Mas o coração era como uma criança. Eu dependo do meu Deus. Eu dependo do Senhor. Ele disse assim no Salmo 20. Que esse salmo é quando ele ia para a guerra. Ele passava lá para ler esse salmo. E ele num salmo assim. É um salmo de oração do rei. Salmo 20. E no versículo 7 ele diz. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha o verso 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quantas pessoas caindo, porque não busca a Deus, busca os seus prazeres, os seus pensamentos. E a gente de vez em quando é confrontado com Deus, os meus pensamentos não são teus. Nem os meus caminhos são teus. Eu tenho algo maior que você está passando. Não é desse jeito. E como é que a gente descobre? É orando, é buscando a presença do Senhor, é se prostrando diante de Deus, é se humilhando. Davi disse assim, inclusive é o tema do sermão de amanhã à noite aqui na igreja. Eu nasci na iniquidade. Eu não tenho nada, Senhor. Não sei como é que o Senhor me escolheu. O que é que eu vou te oferecer? Em pecado eu fui concebido. Deus, irmãos, Ele quer fazer, agora preciso confessar. E a Bíblia diz que quando a gente confessa nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. E Ele concede uma nova caminhada para você. Ah, irmãos, quantos de nós no caminho caímos como Davi? A gente fala de Davi, fala do seu reinado, fala das suas conquistas, fala da derrubada de gigantes, fala de tudo que ele fez. Assim, que conquistou, mas esquece de uma coisa muito importante. Ele era humilde. Ele era humilde para com o Senhor. A gente vê, eu repito, o Salmo de número 51 é um grande desafio. E eu perguntei à professora, a senhora leu o Salmo 51? Ela disse, será que foi dele mesmo? A Bíblia diz que foi, eu creio na Bíblia. Um rei falar aquilo, ele falou aquilo. O que o Senhor fizer comigo está bem feito, porque eu mereço. Eu sou um pecador. Eu sou falho, eu não sou melhor e tal. Eu sou o menor da casa de Jessé. E ele era mesmo. E Deus o escolheu. Quando Deus escolhe a gente vai ver que só tem um grande na terra. O grande é o Senhor.
E não adianta a gente contar a história bonita, porque é Deus quem faz a obra na vida da gente. Só Ele pode fazer. Então aqui, meus irmãos, uma coisa de Davi, o arrependimento genuíno. Ele se arrependia de verdade. Ele pecou. Tem muitas pessoas que dizem, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. E quem confessa e deixa? Davi confessou. A gente não vai ver mais história de adultério de Davi, não. Ele deixou. E ele agora era um louvor, ele era um levita, ele glorificava o nome do Senhor, ele exaltava o nome do Senhor, ele se quebrantava diante de Deus. A esposa dele, né, Mical, ficou ridicularizada com ele, porque ele estava dançando no meio do povo quando a arca do Senhor foi recuperada, não entendia a simplicidade. O homem do segundo o coração de Deus é simples. Olha, preste atenção, o homem segundo o coração de Deus é simples, ele é humilde. O próprio Cristo disse: aprendei de mim, que eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então a gente vê aqui a grande diferença. Se a gente pudesse fazer um momento comparativo de Davi e Saul, aí aqui tem o seu antecessor. A resposta é o pecado. Como é que ele tratava o pecado? Saul sabia que era pecado, o profeta disse que era pecado, Deus falou com ele, mas não, mas isso aqui eu faço para o Senhor. Não, Deus não negocia com pecado, não. E Davi, quando pegou, fez: eu pequei, pode me matar, pode fazer o que quiser comigo. Já Davi, já Saul se justificando: não, isso aqui é para isso, é para fazer uma grande festa para o Senhor. Eu não quero festa disso, não. Mandei você. E a gente muitas vezes está abraçando muita coisa errada e dizendo que é em nome de Deus. Cuidado com isso, viu? É melhor tratar pecado como pecado. Foi isso que Davi fez. Ele prostou-se, ele não buscou justificar seus erros, ele prostou-se em arrependimento genuíno, está no Salmo 51. Saul, ao contrário, buscou desculpas, manteve a aparência. Deus não busca pessoas, irmãos, Deus não busca pessoas impecáveis, porque nós pecamos, até por pensamento às vezes, e né, por palavras, mas Deus busca pessoas. Senhor, tira de mim esse pensamento, não vem do Senhor não, eu sou teu santo, eu sou teu servo. Um dia eu vou morar no céu. Tira isso da minha vida, Senhor Deus. Essa mania de estar olhando na vida do irmão. Tira isso da minha vida, do meu coração. Tira essa coisa da minha cabeça de estar olhando para a mulher dos outros. É tanta coisa que a gente precisa orar. Pedir a Deus misericórdia. Se está sendo verdade, Senhor, tem misericórdia. Eu não estar olhando as coisas dos outros, nem cobiçar. Tem misericórdia de mim. Não é negar isso a Deus, é confessar. Porque quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então aqui a gente vê arrependimento genuíno. Ele se humilhava, se quebrantava diante de Deus, diante dos profetas. Ele respeitava os profetas. E Davi aqui também eu queria dar uma ressalva, muito parecido com Josué. Eu diria, por causa da palavra. Você já leu o Salmo de número 119, né? Tantas palavras ali o salmista escreveu. Uma delas me chama a atenção. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Lâmpada para meus pés é o quê? E luz para os meus caminhos. Irmãos, sabe o que acontece com muitos homens que a gente chama de coração de Deus e não está agradando a Deus? É porque a gente abandonou a palavra. Não pode abandonar a palavra nunca. Não pode deixar de ler a palavra. A palavra de Deus é luz para a nossa vida. Então aqui, ó, o amor de Davi pela palavra era evidente. A gente vai ver como eu amo a tua lei. Está lá no Salmo, coloca aí, 119, 97. Como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Irmão, é o dia todo pensando em Deus. O que é que ele diz no Salmo primeiro? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está onde? E na sua lei? Irmão, sabe qual é a dificuldade hoje dos crentes? Eu não sou de homens, mulheres, jovens. Deixou a palavra. Não estamos lendo a palavra como deveríamos ler a palavra. Apareceu um negócio aí no celular, o pessoal botando um vídeo. Se o celular fosse... Se a nossa Bíblia fosse um celular. Não sei se alguém viu isso, eu achei interessante. Amanheceu o dia, ó, pega o celular, vai logo, olhar o que é que tem mensagem, pegaria logo a Bíblia, amanheceu o dia. Na hora de comer, está comendo e olhando o celular. E a gente deveria mais ler a palavra. A gente está numa geração que tem abandonado a leitura da palavra do Senhor.
e tem pecado. E essa coisa que a gente vê no homem segundo o coração de Deus, Davi, ele era fiel, ele compreendeu que a sabedoria e o sucesso verdadeiro vem da meditação das escrituras, da lei do Senhor. O homem segundo o coração de Deus, ele é envolvido com a palavra. Eu faço uma pergunta aqui, não peço que ninguém responda, eu tenho feito essa pergunta. Quantos de nós lemos a Bíblia hoje? Para você ter uma ideia, parece que é fácil, mas é difícil. Ler e meditou na palavra do Senhor. Parece que nós não temos tempo. Agora a gente tem tempo de ver tantas outras coisas, mas parece que a palavra de Deus a gente não tem tempo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele meditava em quê? Na palavra do Senhor. Eu poderia colocar também entre esses homens, são muitos, Moisés, ele chamou Josué e disse: observa a palavra, medita nela de dia e de noite para que você vá bem. Coloca aí, por favor, capítulo 1 de Josué, para a gente ver essa receita de Moisés para Josué ter sucesso em tudo o que fizer. Veja aí 1:5 de Josué. Capítulo 1, ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, nem abandonarei. Agora veja as condições. Vamos lá? Seja forte e corajoso, porque você fará herdar a terra que sob juramento prometi dar a eles. Verso 7, esse é forte. Então somente seja forte e muito corajoso, para que tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie da lei dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja o que, igreja? Bem sucedido, para onde quer que você veja. O nosso casamento é bem sucedido, sabe quando? Quando a gente lê a palavra. Senta em casa, lê a palavra. Eu fico perguntando, qual foi a última vez que você sentou com sua esposa para ler a Bíblia? Fazer aquele culto doméstico, sentar com os filhos. Certa vez chegou um pregador aqui nesse púlpito e disse que o lugar que está menos sendo usado dentro de casa hoje, sabe o que é, irmão? A mesa. Ninguém tem tempo mais para a mesa, não. Às vezes vai lá para dentro do quarto, para comer lá, sei lá, ou na sala. Mas a mesa, que é o lugar de dar as mãos, de orar, a família já não tem tempo. Vivemos num mundo, numa correria tão grande. E sabe quem tem sofrido isso? A palavra de Deus. Não lê a palavra. E muitas vezes a gente lê a palavra quando chega na igreja. Se a igreja tem escola dominical, se a igreja tem culto de oração com a palavra, porque se não tiver, você passa tempo sem ler a Bíblia. É preciso a gente ler a palavra. Então, esse chamado de Josué seria impossível para ele cumprir a missão que Deus deu a Moisés sem ler a palavra. Após a morte de Moisés, Deus o comissionou. Disse: Josué, meu servo morreu. Dispõe-te agora para passar esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, ele herdou uma responsabilidade gigantesca de estar ali no lugar de Moisés. Mas, irmãos, Josué rapidamente descobriu, teve vitórias, quando ele aprendeu a buscar e se inclinar diante do Senhor. Ele aprendeu a adorar a Deus. Sabe qual é o segredo? Sabe por que muitos fracassos nós temos encontrado? Sabe por que muitas vezes nós temos errado? Porque a gente deixa de pedir orientação na palavra do Senhor. De buscar a direção da palavra de Deus. Se você vê o Salmo 128, como é que uma mulher feliz? É a palavra, é um varão que lê a palavra, a mulher abençoada, os filhos são abençoados, tudo pela palavra. É a palavra de Deus. Levante sua Bíblia aí, por favor. Por favor, levante sua Bíblia. Ok, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pode baixar. Hoje parece que as pessoas têm deixado a Bíblia cada vez mais. Você sabe também que a gente está na tecnologia e no celular tem a Bíblia, a gente lê também. Mas não esqueça de ler a palavra. Então, Josué é chamado para uma missão impossível. Atravessar o Jordão, conquistar, vencer os cananeus, os amorreus. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Tudo isso ele venceu. Porque Deus prometeu e ele acreditou na palavra de Deus. E palavra nenhuma falhou. Toda a promessa que Deus prometeu vai acontecer na minha e na tua vida também. Se você e eu, nós cremos na palavra do Senhor. Olha que Davi disse: eu fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi o quê? Um justo desamparado, nem vi sua descendência mendigar o pão. Deus não vai deixar faltar o pão. Deus vai abrir porta. Deus é quem sustenta, é aquele que nos ajuda. Agora precisamos crer na sua palavra.
Samuel estava com medo, a gente vê Josué com medo, o homem é medroso, mas Deus chama ele para uma missão impossível, atravessar o Jordão. Mas ele deveria lembrar, liderar cerca de 2 milhões de pessoas para conquistar uma terra já habitada por nações poderosas. O chamado de Deus, frequentemente, nos coloca diante do impossível. Sabe por quê? Para que possamos depender dele para tudo. Ah, se você pode fazer, então é você. Você diz, eu não posso, eu não consigo, mas Deus vai ajudar você. Tem coisa que até hoje a gente tenta e não consegue, mas quando a gente se coloca aos pés no altar, quando tu estiver no altar, Deus vai fazer um milagre acontecer na minha vida e na sua vida também. Vocês estão percebendo o que é que acontece? O homem segundo o coração de Deus é um homem que lê o quê? A palavra. Irmãos, eu estava aqui recentemente com a União Feminina e estava falando o segredo para entender a vontade de Deus. Como compreender a vontade de Deus. Mulheres de Deus, homens de Deus. A gente não vai aprender. Parece que tem coisas que são básicas, a gente precisa voltar. É a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. É oração. É buscar entendimento através do Espírito Santo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um ajudador. Quando você lê Bíblia, quando você ora, aí nós estamos sensíveis à voz de Deus. Se não lê Bíblia e se não ora, você não está sensível. Eu não entendi nada nessa tarde. Entendeu? É ler Bíblia, que está em falta, está precisando alimentar. É BO, é Bíblia e oração. Tem gente que tem bibliopatia, tem apatia da Bíblia, não ora mais, não lê a Bíblia e quer pregar e quer fazer alguma coisa. Não consegue, irmão. Só através do poder e da misericórdia de Deus. Mas você precisa ler a palavra do Senhor. E aqui, tudo ia bem na vida de Saul, se Saul tivesse obedecido a Deus. E Saul não obedeceu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Perdeu o reino, Deus tirou dele. Já viu uma expressão lá em Samuel, uma oração de Ana, Deus dá e Deus toma? Deus, ele dá, gente, e a gente precisa honrá-lo, porque ele pode tomar. Tudo é do Senhor, e ele quer acrescentar. A Bíblia diz que ao que tem, ele vai dar muito mais se obedecer. Mas o que não obedece, até o que tem será tirado. Deus está falando aqui conosco nesta tarde. Deus quer aumentar, Deus quer que você tenha uma vida consagrada e você cresça. Tem outro ponto aqui que eu achei interessante também, a condição para Josué vencer. É escrito na Bíblia. Deus não deu a Josué um plano militar, não. Mas ele aqui dá uma promessa e uma condição. Você precisa orar. Irmão, vou insistir nisso. É dobrar os joelhos, é consultar a Deus. Chegou no trabalho, está no caminho do trabalho, Senhor, me dá direção, como é que vai ser hoje? Senhor, faz a tua vontade. Senhor, está acontecendo isso, conta a história a Jesus, e Ele vai te ajudar. Tem que contar a história a Ele. Tem gente que deixou de falar com Deus. Então a condição é essa, não foi uma estratégia militar. A vitória não viria de uma estratégia humana, mas da obediência à palavra. Irmãos, eu insisto, parece uma coisa tão simples. Pastor, eu já sabia disso, ok. Você pratica? O que foi que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele terminou? Todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as põe em prática, será comparado a um imprudente que edificou a casa sobre... Vai vir rio, vai bater, vai vir problema, vai vir tanta coisa. É possível a gente sair daqui hoje, chegar em casa e ter um problema, mas está repreendido no nome de Jesus Cristo. E Deus dá vitória, Deus dá sabedoria, Deus dá a você ciência e caminho como deve andar. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve seguir. E agora, Senhor, e Deus vai dar. Agora é importante, irmão, eu vou bater nessa tecla, que os homens segundo o coração de Deus. Daqui a pouco eu falo sobre Caleb, vocês sabem. Caleb esperou quantos anos para cumprir a palavra de Deus na vida dele? Quem lembra? 45. Deus fez uma promessa, ele tinha 40. Irmão, não é brincadeira, lutando, guerreando e não chegou à vitória. Talvez tenha homens aqui que, pastor, a minha vitória também não chegou não. Espera mais um pouquinho, varão. Mas enquanto não chega, não reclama nem murmura não. Fica que nem José, fica orando, que nem Caleb, fica lutando, fica aguardando. E fica orando a palavra. É isso, não tem muito segredo, a condição da vitória é ler a palavra, é coragem na presença do Senhor. E aqui Josué também é um tipo Cristo. Veja por quê. Eu estava observando, o nome Josué é uma forma hebraica de Jesus. Assim como Josué conduziu Israel à terra prometida, Jesus conduz o seu povo ao descanso espiritual e à herança eterna. Josué aponta para o maior, para Cristo, que não apenas nos guia, mas vence as nossas batalhas. Quem vence a batalha do crente é Deus.
A peleja não é tua, a peleja é minha. Interessante que uma das vitórias de Josué, sabe o que o povo disse, Deus mandou dizer a Josué? Que a vitória que teve não foi pela espada de Josué, foi pela mão de Deus. Ah, eu luto muito, a minha vida é uma luta, irmão. É Deus que dá condições a gente. É Deus que dá vitória a mim e a você. Então o homem segundo o coração de Deus, ele observa que Cristo é a nossa única esperança. Agora, irmãos, eu queria para o capítulo 14, por favor, do livro de Josué. Capítulo 14, tem algo curioso. Aqui eu não falei dele ainda, sobre Josué. Aliás, sobre Caleb. Capítulo número 14, deixa eu aqui encontrar o texto. Ok, versículo de número 6, 14, 6. Chegou a repartição das terras e chegou a vez de Caleb. E olha, aconteceu algo muito interessante. Caleb com a fé inabalável, em meio à credulidade. Ele e Josué se destacaram pela fé e pela coragem. Enquanto os 12 espias, 10 só viram derrota, ele e Caleb e Josué viu a mão de Deus dando vitória. Veja o versículo de número 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué 14:6. Vamos ler como está o texto. Os filhos de Judá chegaram a Josué e Gigal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de você? Veja, eram 12 tribos. Você está lembrado do que Deus falou sobre mim e você? Ô, irmãos, você tem 10 anos de evangelho, tem 15, tem tantas coisas para contar. Você lembra o que Deus lhe prometeu? A gente está esquecido as coisas de Deus às vezes. O que é que a Bíblia fala? Que a gente não deve esquecer das promessas de Deus nem dos seus benefícios. Salmo 103, bendize ao meu alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ao meu alma o Senhor, e não te esqueças das promessas, dos benefícios que Deus já fez. Por que Deus te ajudou no passado e não te ajuda hoje? Ele quer te ajudar. Ele vai te ajudar. Diz assim teu irmão, Deus vai te ajudar. Diz para teu irmão. Deus vai ajudar, guarda essa palavra. Deus vai te proteger, vai te ajudar. Veja aqui no versículo de número 7. Eu queria que vocês lessem de pé, vai me ajudar muito. De pé, bem forte esse verso 7. É um momento muito forte na vida de Caleb. Vamos lá? O verso 8, mais forte ainda, vamos lá? Segura aí. Os meus irmãos que foram comigo ficaram no caminho, se amedrontaram. Mas eu perseverei. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Muitos que corriam bem, era mais animado, vinha para a união mais com alegria, Fabinho. Aos poucos foi desanimando, foi deixando. E alguém pergunta, você está bem? Eu estou ótimo. E não está. Já não se abre o coração. E Josué chamou, Caleb chamou Josué, você está lembrado? Porque parece que Josué estava querendo oferecer para ele as planícies, ele queria algo maior. Veja o verso de número 9, 14:9. Vamos lá, irmãos? Moisés disse isso a ele. Vê que memória. Há 45 anos atrás, Moisés falou com ele. Você perseverou, você vai ganhar aquela terra. E ele ficou esperando. Veja o versículo seguinte, vamos lá. E agora... "45 anos passou, quando Deus me prometeu. Agora é com muita força. Esse lado direito aqui, por favor, esse meu lado direito vai ler. Todos juntos, vamos lá?
Ele está dizendo, eu estou com 85, eu tinha 40. Vamos ler o versículo 11, vamos lá, bem forte aqui, vamos lá? Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Quem for santo, seja mais santo. Se você era forte, seja mais forte ainda, porque Deus é contigo. Deus prometeu e não vai deixar de cumprir a promessa na tua vida. Não fica olhando à direita e à esquerda a grama do vizinho, não. Deus tem um negócio contigo diferente. Veja o verso 12, agora todos juntos o verso 12, vamos lá? Dê-me agora, pois naquele dia você ouviu, morando em cidades grandes e fortificadas. Deus está comigo e eu vou vencer o gigante. Não só foi Davi que enfrentou o gigante, não, tinha 3 gigantes lá, ele subiu a montanha, essa montanha que me prometeu foi Deus, não tinha facilidade, tinha dificuldade, o negócio é que muitos crentes querem facilidade, irmão, na hora da luta, na hora da prova, clama ao Senhor, e Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, continua seguindo, Deus vai te mostrar coisas grandes, não desista do teu trabalho, está pouco, mas Deus presente, Ele vai te ajudar até o final, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. E agora a gente vai ler, para encerrar o versículo 13. E Josué abençoou, e deu a Calebe, Hebron, a Calebe, filho de Jefoné, para que fosse a herança dele. Pode sentar, irmãos. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? Calebe, uma fé inabalável. Creia, a perseverança de Calebe. Fabinho, a nossa união masculina precisa perseverar até o final. Precisa perseverar não até o 9º café. Sabe o que aconteceu hoje? Eu encontrei com uma irmã aqui da nossa igreja, que o esposo dela partiu, fez 5 meses hoje, 5 meses. E ela mandou uma foto para mim. Ele aqui tirando foto no 7º café dos homens. Quem foi que viu essa foto? Vocês não viram? Paulo Soares. Ele estava no café anterior, no 7º. E ele fez, vou estar no 8º, quem sabe que vai estar no 9º aqui? Ninguém sabe se a gente vai estar no 9º. Estamos agora tem uma coisa, irmão, vamos perseverar. Se Deus quiser levar, Ele não levará. Ninguém vai impedir. Nosso Deus está no céu e faz tudo como Ele quer. Ele é soberano. Agora, se Ele quiser, Ele vai dar força, você vai continuar, Deus vai se abençoar, você vai vencer todas essas lutas que querem te desanimar e Deus vai lhe dar vitória. Só em Jesus Cristo isso. Então aqui, eu já estou chegando a um final, porque a gente falou um pouco de Davi, um homem segundo o coração de Deus que venceu as guerras, a gente falou um pouco de Josué, e ele venceu também 31 reis, e agora ainda Calebe. Olha, a perseverança de Calebe. Quantos anos ele tinha quando a promessa chegou? 85 anos. 85 anos ainda era forte. Irmãos, a Bíblia diz que Deus renova nossas forças que esperam no Senhor. Como águia. Eu quero dizer que nessa tarde do café, eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. As forças de vocês sejam renovadas. Você, pastor, anda sem força. Deus vai renovar as tuas forças nessa noite. Deus vai fazer algo diferente, vai te dar força para você continuar, porque a obra não vai parar, a obra não termina aqui, Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Meus irmãos, perseverança. E ele disse, porventura o Senhor será comigo e eu vou expelir, como o Senhor disse. Está lá em Josué 14:12. Calebe não pediu algo fácil. Não peça a Deus algo fácil. Peça a Deus aquilo que você sabe que é difícil, mas Deus vai te ajudar. Olha, e aqui me chama a atenção. Ele pediu desafios, mais desafios, porque confiava em Deus. A sua fé não se enfraqueceu com a idade, se fortificou. Irmãos, na igreja, há quanto tempo o irmão entrou outro, animado, novo convertido, daquela alegria. E o irmão, quantos anos tem? Dormindo na igreja, com 30 anos, 20 anos. Deus quer que você acorde, irmão. Deus tem coisa na sua vida. Diga para o seu irmão, Deus tem coisa na tua vida. Diga para ele aí, irmão. Diga para ele, porque você me ajuda. Deus tem algo para você, não desista. E aqui tem algumas lições que eu quero fazer uma aplicação. Aqui temos diáconos, aqui temos liderança.
Davi, Josué e Caleb, o que é que ele nos ensina? Eu preguei aqui alguns tópicos, os irmãos vão compreender. O que é que esses três homens, três gigantes, homens segundo o coração de Deus, não apenas um homem, homens, poderia falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas esses três homens, Davi, Josué e Caleb, o que é que ele nos ensina? Ser segundo o coração de Deus, presta atenção, começa com sede por ele. Hoje à noite eu não vou dormir sem orar, sem ler um salmo e ler a palavra do Senhor e vou clamar. Você tem sede de Deus. Amanheceu o dia o pensamento, Senhor, me ajuda, como é que vai ser hoje? E já ora de novo. Tem gente que perdeu sede de Deus. Tem sede de tudo, menos da palavra. Observe que esses três homens venceram pela palavra. Escondi tua palavra no meu coração. A tua palavra é que me dá força. A tua palavra é que me dá ânimo. Então aqui, em primeiro lugar, o homem segundo o coração de Deus, Fábio, Francisco, os irmãos aqui para a diretoria, conselheiros, é o homem que tem sede da palavra, sede dele. Não só pelas bênçãos, porque tem muitas pessoas que querem a bênção de Deus. Mas Deus disse para Abraão, Abraão, se é tu uma bênção, eu quero bênção também, mas a gente tem que buscar o Deus da bênção. O irmão aqui falou no testemunho dele, eu não quero esse peixe, eu quero o dono do peixe na minha vida. Eu quero aquele que acalma o mar, eu quero aquele que me dá vitória. E a gente às vezes está com um pensamento muito pequeno. Lições para a nossa vida. O arrependimento sincero restaura o que o pecado destrói. Se alguém está em pecado hoje, quem sabe da sua vida é você e Deus. O arrependimento sincero vai restaurar a tua vida. E você vai andar com Deus. Davi disse assim, né? Que ele andava errado. Antes de ser afligido, eu andava errado. Agora eu guardo a tua palavra, guardo a tua lei. Agora quando confessa, irmão, quando a gente confessa, a gente vai conseguir. Poderia aqui ler para você aquela lá Isaías 38, quando o rei Ezequias estava morrendo, ele se arrependeu, ele confessou, ele falou com Deus e ele viu que Deus deu vitória a ele. Então preste atenção, o arrependimento sincero restaura o que o pecado destrói. Então o homem segundo o coração de Deus vai buscar restauração e vai encontrar. Jesus restaura, sim ou não? Restaura. Pedro pecou contra Jesus, né? Negou 3 vezes, foi o que Jesus fez com ele. Restaurou. Tomé duvidou. 8 dias depois Jesus foi lá ou não? Tomé, toca aqui. Vem aqui. Olha aqui. Olha, Tomé, não seja incrédulo, seja o quê? Muitos de nós precisam deixar de ser incrédulo. E Jesus você volta para esse café para ele falar a você novamente que ele quer fazer restauração na tua vida. O arrependimento restaura. A vitória espiritual vem pela obediência à palavra de Deus e pela confiança em Deus. Não adianta, pode ter o 100º congresso. A gente não vai estar aqui nele, né? Mas se a gente sair daqui para desobedecer a Deus, vai voltar ao fracasso. Aqui diz que a vitória espiritual vem pela obediência à palavra do Senhor. E algo também interessante, falando sobre Caleb, 45 anos esperando, diz que a fé não envelhece. Ela se torna mais forte com os anos. Você tem mais fé ainda agora. Você já tem tantos anos, você já viu o que Deus fez na sua vida. Então não chore, não lamente, não murmure, não reclame. Diga, Senhor, eu creio que verei a tua glória na minha vida. Eu creio que verei o teu agir, a tua mão estender sobre a minha esposa, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu não vou desistir. E você se ajoelha diante de Deus, Deus contempla e Ele manda a vitória na tua vida. E já concluindo, Deus usa pessoas imperfeitas. O homem segundo o coração de Deus. Deus usa pessoas. Quem é imperfeito aqui, levanta a mão. Só os imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, irmãos. Deus usa pessoas imperfeitas que confiam nele completamente. Passe a confiar no Senhor. Senhor, eu não mereço. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não posso, mas o Senhor posso. Eu posso tudo, aliás, porque o Senhor me fortalece. Eu vou atravessar essa luta. Esse Liseu na minha vida vai acabar. Olha, irmão, que palavra, né? Tanta dificuldade financeira, parece que não quer acabar nunca esse deserto. Você crê que Deus tem pão? Se Deus multiplicou o pão no passado, Ele multiplica hoje ou não? Se Deus multiplicou peixe no passado, Ele faz isso hoje ou não? Ele faz, irmão. Aguarde surpresa da parte de Deus, porque Deus faz. Eu não gosto de dizer isso não, mas hoje na minha vida eu tenho experiência com isso. Tive um sonho uma certa vez, não aperto, quando nem só Deus sabe. É rapidinho. Um sonho que me inquietou.
Mas era tão claro, tão claro. E nesse sonho eu estava numa praia. Era enorme a praia. E eu estava precisando de comida. Num sonho, vê que negócio. Aí eu via cada peixe gigante na beira do mar. Isso fui eu, não foi nem Paulo, nem aqui não é nem Josué, nem Davi. Fui eu agora, com minha vida. E eu tinha orado ao Senhor. Ele disse, olha que é peixe, vou pegar. Aí fui me aproximando, num sonho, uma coisa incrível. Ali é a revelação. Eu vi os peixes, quando eu ia pegar, estava podre, mau cheiro. Meu Deus, que é isso? Aí eu fui para o outro, novamente mal cheiroso. Aquele peixe fedendo, meu Deus, não. Tava muitos peixes, mas nenhum deles prestava. Eu tinha recebido um convite dias antes para trabalhar numa situação aí. Além do meu emprego, sou funcionário público. Passei 35 anos como funcionário público da Prefeitura do Recife. Mas recebi um convite para assessorar uma situação aí. E Deus disse a mim que não ia não. Mas o peixe era grande. Aí disse, não vá. Um deputado entrou na minha sala, na época, pegou um cartão e disse assim para mim, esse cartão responde a oração. Era uma situação lá na empresa. Isso aí tinha lá na empresa onde eu trabalhava. Aí eu tive sonho com esses peixes grandes. Na sequência, Deus faz como quer. Eu senti o cheiro no sonho. Mau cheiro. No sonho eu senti o cheiro. Aí me acordei todo. No outro dia eu contei a Marisa. Mas que sonho estranho. Aí no outro dia tive outro sonho. Acredita, irmão. Deus está aqui presente. Na mesma praia. Agora apareceu as piabas, tudo pulando. Pequeno. Era tanto do peixe pequeno. Estava a praia lotada e eles tudo vivo assim, ó. Aí quando chegava lá, os peixes tudo viviam. Eu juntava. Levava para cá para a gente comer. E nesse dia era uma história muito antiga na minha vida. Eu era professor na época, ensinava e era funcionário público, maldeiro muito curtinho. Aí Deus me deu uma ideia. Eu com Marisa conversei. Venda Dudu. Eu não sei como é que eu vou vender o quê? Dudu. Aí mandei fazer uma placa, vende-se Dudu. Fiquei com tanta vergonha de botar aqui na minha rua. Aí eu sabe não, quando eu peguei um papelão, não tem negócio. Botei, vende-se Dudu. Deus está presente aqui, viu, irmão? Agora o problema é que eu botei, Maria fez, agora fazer Dudu de quê? Sem dinheiro para comprar fruta. Mas só que Deus é providência. Tinha um pé de jaca que não faltava jaca. Dudu de jaca, de manhã, de tarde e de noite. Mas vendi tanto Dudu, mas chegava lá em casa, me dá um de jaca aí. Já sabia que só tinha de jaca. Eu vendi. E todo dia o dinheiro chegava, aí Marisa guardava, e era dinheiro. Comprei um freezer. Enchi de Dudu de jaca. Como foi melhorando, já fui comprando uma graviola, fui comprando negócio e tal. E a minha rua, todo mundo já sabia, vamos lá. Aí já mudei a placa, terminei fazendo uma barraquinha e atravessei um deserto com peixe pequeno. Deus está falando para você. Vê o que foi que Davi disse. Eu não ando à procura de grandes coisas. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Deus vai fazer algo, Deus vai revelar, Deus vai te dar estratégia. E do jeito que Ele fizer, Ele te sustenta, te abençoa e o nome dEle é glorificado na tua vida. Porque muitas pessoas gostam com coisa grande e aqui contar coisas grandes. E eu nessa luta, eu fui uma barraquinha, ia comprar cajuína com musa, o diácono musa aí. Uma vez quebrou uma garrafa minha, ele ficou rindo. Não ria não, rapaz. Porque eu preferia que fosse embora o Guaraná, mas o casco, e ele botou para rir. Tu tá rindo da minha desgraça, musão. Quebrou uma garrafa dessa. Era um prejuízo para mim. E eu disse, eu me sentei na rua, a gente carregando o carro de mão. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, me dá um Fusca, pelo menos um Fusca. Olha que oração. Demorou não, Deus me deu. Eu disse, funciona essa oração do sol quente. Irmãos, eu poderia contar mais, mas sabe o que é isso? Às vezes nós somos muito orgulhosos, a gente quer começar de cima. Teve uma pessoa que disse assim, um dia que eu for crente para a igreja, eu quero ser pastor. Mas vê o que ele está dizendo, não sabe nem o que ele está dizendo. Eu não quero ensinar canto, eu já quero ser pastor. Se tiver vaga, eu quero. Irmão, fica no banco, espera no Senhor, porque tu não sabe o que tu está pedindo. É no tempo, e quando Deus quer, Deus faz. Conheço muita gente que quer ser grande e está aí, até hoje na mão. É do pequeno. Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Deus fez isso com Davi. Quem era Davi? E quando ele pecou, que o profeta Natan repreendeu, tu não sabe que eu sou contigo?
Se tu quisesse, eu não te daria mais e mais e mais. Por que tu fosse pegar, tu só tem uma ovelhinha? Por que tu fosse atrás de quem tem uma... Eu quero fazer coisa na tua vida. Agora deixa do olhão na coisa dos outros. Irmão, olha para a tua vida, busca Deus. Não olha, irmão. Eu estou dizendo aqui, na presença de Deus, olha para você. Aí eu comprei Zorro, chocolate, choquito, mas deu uma quebra, eu quebrei, eu vou falar a verdade. Porque quem comia mais era Zaí. Zaí mesmo, tudo comia. Aí esse marido acabou o choquito, então vendeu. Ela foi, pô, menino. Eu disse, mas rapaz, aí quebra, né, o pastor, né? Irmão, mas Deus, até aqui Ele me ajudou, Ele tem me ajudado. Eu poderia aqui mais uma hora contar esse testemunho. Qualquer dia, Fabiano, não vou ser obrigado, não, vou contar o testemunho. Ser um homem segundo o coração de Deus não é alcançar a perfeição moral. Não. Davi pecou gravemente. Josué sentiu medo. Caleb enfrentou o gigante. O que os uniu foi uma confiança radical em Deus. Olha aí. Uma busca constante por sua presença e obediência. E ele viu a mão de Deus agindo. Quem quer ver a mão de Deus agindo? Fica de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por você. Eu não sei qual é a parte que toca a você. A história de Davi, a história de Josué, a história de Caleb ou a história do pastor Samuel. Cada um tem uma história. Todo mundo tem história. Agora saiba, essa palavra é fiel e verdadeira. Deus está cuidando de você. Agora, cuidado nessa história de você estar se afastando de Deus, justificando através da sua vida profissional. Se afaste de tudo, menos de Deus. Sabe o que Deus disse a Oséias, capítulo 14? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Tu se afastasse de mim, cara. O único que tu não podia te afastar era de mim, tu se afastasse. Justificando as coisas que estás fazendo. Busca em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E as outras coisas eu vou acrescentar a você. Para de estar me abandonando. Abandonou a igreja, abandonou a escola dominical, abandonou tudo, abandonou os homens, não faz nada. Não, porque eu estou trabalhando. Cuidado com isso. É um alerta só. Cuidado. Deus quer fazer milagre na tua vida. Se afaste de tudo, menos de Jesus. Baixe a cabeça nesse momento. Rapidinho aqui, por favor. É bem rápido mesmo. Eu quero fazer uma pergunta, eles não estão orando aqui. Eliel, se você puder, toca a música, por favor. Rápido. Pronto, irmão, Lucas. Davi era segundo o coração de Deus, irmãos. Porque mesmo em suas quedas, o seu coração voltava para o Pai. Ele caía, mas ele se levantava e voltava para Deus. Josué venceu porque ele meditou na palavra, na lei do Senhor de dia e de noite. E ele confiou na promessa. Caleb recebeu sua herança porque perseverou em seguir ao Senhor. Eu vou dizer para alguém que está quase saindo. Olha, vê se não é Deus aqui nessa tarde. Você disse à sua esposa assim: aos poucos eu estou deixando e vou deixar. Você disse isso. Eu não sei. Estou sentindo meu coração e estou falando. E a tua esposa até perguntou assim: tu estás tão diferente, tu não estás indo como antes não. Porque você está pensando em deixar. Deixa eu usar uma linguagem minha. Tu vai quebrar a cara. Não deixa Deus não. Incentiva a tua esposa, incentiva teus filhos. Você é o sacerdote da sua casa. Se você não der exemplo na tua casa, quem que vai dar? Peça perdão a Deus pelo que você disse. Porque se a gente quiser ser homens segundo o coração de Deus, aqui a gente viu que não somos homens perfeitos, mas somos homens que reconheciam seu erro. Se você reconhece, nessa noite, a gente possa ser esses homens de Deus com sede de meter a sua palavra. Vamos enfrentar os gigantes e vamos confessar nosso pecado. Eu estou falhando, eu falhei, pastor. Talvez eu fazer um desafio a você muito grande, mas é rápido eu fazer uma oração. Você não precisa confessar nada para mim. Quem sou eu? É a Deus. Mas se você, nesta noite, quer se voltar para Deus, não importa a distância que você tomou, não importa a igreja que você é, se você faz parte da igreja, se você não é desigrejado, mas você sentiu o desejo de se aproximar de Deus, não precisa vir aqui à frente não, levante a sua mão, que eu vou dizer: Deus te abençoe. Eu estou um pouco afastado mesmo, pastor, eu confesso, mas nessa noite, eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu tenho falado besteira às vezes, até no meu pensamento, mas é uma noite que eu quero me reconciliar. Eu quero vencer como Davi. Eu quero vencer como Josué. E quero meditar na palavra do Senhor.
E eu quero ter fé como Caleb. Alguém nesta tarde, nessa noite, tarde e noite, né? Entendeu essa palavra? Não é nada obrigado, é só se você sentiu. Em algum momento Deus falou ao seu coração. Eu preciso, pastor. Eu ando triste. Eu ando questionando. A gente questiona, não tem nenhum problema em questionar não, porque Abacuque questionou. Mas é pedir perdão a Deus. Os irmãos estão com a cabeça inclinada, pai. Se você... Não quero chamar você aqui à frente, não. Não. Já passou do meu horário. Eu quero saber se você, nesta noite, quer se voltar para Deus mais. Eu quero me voltar mais, pastor. A partir de hoje, eu quero ter uma vida melhor com Deus. Alguém que entendeu essa palavra? Essa palavra me tocou, pastor. Eu quase que não chegava aqui. Quase que eu não vinha. Faltou pouco, mas eu quero, nesta noite, voltar para Deus. Estou um pouco distante. Eu andei fazendo coisas erradas. Não precisa confessar nada não. Mas a Deus sim, você precisa voltar. E a partir de hoje eu quero me aproximar mais de Deus. Davi pediu isso. Quando ele pecou, ele disse: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Ele disse: enquanto eu me calei, até meus ossos doíam, porque a tua mão pesava sobre mim. Eu vou dizer uma coisa a você, só para você pensar. Será que Deus está pesando a mão sobre você? É uma pergunta. Você analise. Porque parece que está tudo errado. Deus quer fazer algo na sua vida. Será que houve alguma coisa, em algum momento que você falhou diante de Deus? Olha, você está aqui diante do Senhor. E esse 8º café regado de muita oração. Hoje Deus te dá uma vitória especial. Você tem que ser corajoso. Se tiver alguém, faça o sinal. Eu, pastor, preciso de ajuda de Deus. A priori, quem é que não precisa? Todo mundo precisa. Mas você está entendendo? É algo especial. Algo que aconteceu na sua vida. E você nesta noite está precisando dessa libertação. Está precisando dessa ajuda do céu. E Deus vai te dar. Agora você precisa ter coragem. A melhor coisa que eu fiz foi entregar minha vida a Cristo. Alguém? Por favor, os homens de Deus aí, todos vocês fiquem orando. Porque tem alguém aqui numa luta tão grande. Não baixe sua cabeça. Jesus hoje está te dando vitória. Você crê. Não precisa dizer o que é. Mas eu estou, pastor. Quase que eu não vinha. Alguém me convidou, quase que faltou. Eu pensei em não ir, dar uma desculpa. Mas eu estou aqui. Deus está chamando você. Situação em casa insuportável. Não sei o que está acontecendo. Mas Deus quer te dar vitória nessa noite. Se tiver alguém, faça um sinal. Eu vou encerrar com uma oração. Obrigado, meu Deus, por essa noite, tarde e noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos exemplos que ouvimos de Davi, de Josué, de Caleb. Foram homens, ó Deus, fracos, mas que o Senhor fortaleceu e deu vitória. Assim como tantos e tantos outros personagens bíblicos. Eu quero pedir a tua bênção especial na vida de todos aqui presentes, especialmente, ó Pai, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, ó Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo uma obra e a tua palavra não voltará vazia, Deus, mas vai produzir um efeito, ó Pai. Tudo o que ouvimos aqui, eu creio que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais. Obrigado, ó Pai. Desde o começo da abertura, aquela música, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, até agora o final da mensagem. Que teu Espírito Santo trabalhe em cada coração. E que essa mensagem, que não volta vazia, vai produzir um efeito em cada coração. E o teu nome será glorificado na vida desse homem. E quem sabe no 9º café dos homens vai contar uma história do que Deus revelou aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos?